Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma segunda-feira em que você está aqui, nesse dia chuvoso, né? Fazia um tempo que a gente não tinha uma chuva na segunda-feira, né? Mas voltamos a ter chuva novamente. Mas que nós possamos nos alegrar no Senhor nessa noite. Amém? Que nós possamos declarar que Ele é o nosso Salvador, que Ele é tudo que nós temos, que nós possamos entregar e dar tudo de nós nessa noite. Feche os seus olhos nesse momento, comece a agradecer ao Senhor por mais um dia, comece a agradecer ao Senhor por mais uma semana que está começando, que você possa, em nome de Jesus, aprender mais da palavra dEle nessa noite, que você possa sair daqui renovado, com a sua saúde renovada, com a sua mente renovada no Senhor, que em nome de Jesus você possa sair daqui voando alto na presença dEle. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento tão especial aqui nesse dia. Aqui na tua casa, Senhor, nós nos rendemos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, vem com a tua presença. Nós chamamos, meu Deus, o teu toque, meu Pai. Que a tua palavra possa vir diretamente ao nosso encontro e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui renovados pela tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com um entendimento novo que vem de ti. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e nós queremos declarar que somente tu és o nosso Salvador, meu Deus, a nossa luz, meu Pai. Vem com a tua presença nessa noite sobre nós. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Glória a Deus. Com palmas, aleluia. Vou cumprir minha missão, levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Oh, 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 oh. E hoje posso ser livre então. A sua morte não foi em vão. Os meus pecados Ele lavou. Na cruz morreu e me salvou. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, e nós declaramos que tu és o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Para sempre nós estaremos com Ele, aleluia! Para sempre, lá no céu eu estarei, para sempre. Vou viver com o meu Rei pra sempre. Santo, santo eu vou cantar com Cristo. Para sempre vou morar pra sempre. Lá no céu eu estarei pra sempre. Vou viver com o meu Rei pra sempre. Santo, santo eu vou cantar com Cristo. Para sempre vou morar. Jesus,
és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Jesus, és meu Salvador. Tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, que contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Oh, 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 aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Louva Ele, aleluia. Nessa alegria, vamos fazer os nossos dízimos e ofertas. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode estar vindo até aqui à frente, ofertar, dizimar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, em nome de Jesus. Meu Pai, nós te louvamos nessa noite e nós te agradecemos por esse momento tão especial, meu Pai. Que em nome de Jesus a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos possam ser abençoados por ti. Em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre eles, meu Pai. Que eles possam ser tocados, Senhor. Em nome de Jesus, na vida financeira, meu Pai. Vem com a tua presença nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite. Boa noite. E a paz esteja com todos, amém? Amém. Hoje é com vocês que tem que gritar, né? A gente está acostumado. Sabia que tem gente que está vindo na nossa igreja e que eles estão assustados com a nossa agitação? Eles estão assustados com o nosso volume, estão assustados com a nossa agitação, estão assustados com a nossa alegria. Aí eles falam assim, eu não estou acostumado com isso. Várias pessoas estão me falando isso e a gente tem que manter, né? Manter essa alegria, manter o Espírito Santo vivo, manter essa diferença que nós fazemos. Nós servimos a Deus com liberdade, né? E a liberdade faz a gente ser feliz, amém? Vamos orar e pedir para que Deus fale com você nessa noite, em nome de Jesus? Paizinho amado, Pai querido, Pai bendito, eu oro a Ti agora nesse momento e eu entrego, meu Deus, esse culto ao Senhor. Eu entrego esse momento agora ao Senhor e eu peço, Espírito Santo de Deus, vem e fale conosco. Fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Fale aquilo, meu Deus, que o Senhor quer tratar em nós nessa noite, baseado no Seu querer e na Sua palavra, meu Deus. Que o nosso dia a dia venha a ser, Senhor, para que nós possamos Te louvar e Te engrandecer em tudo aquilo que nós fazemos, meu Deus. É o que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Hoje, o culto do empreendedor, ele vai falar um pouquinho a respeito da nossa tomada de decisão, né? Tomada de decisão baseado nos nossos sentimentos, tomada de decisão baseada nas nossas emoções, tomada de decisão baseada na razão e esse momento de final de ano que a gente vive, né? É um momento calmo ou é um momento agitado? É um momento muito agitado, né? É muita gente falando com você, é muito problema acontecendo, é muita situação boa com situação ruim, é uma montanha russa de sentimento que nós sentimos, né? E aí nós vamos falar exatamente sobre isso, porque independente se é empreendedor, independente se é um empresário, independente se é uma pessoa que não empreende, as nossas decisões, elas não podem ser baseadas por aquele fogo do momento, né? Por aquele alvoroço, por aquele sentimento que às vezes você, numa explosão, sente e você acaba tomando uma decisão errada com base na sua emoção, né? Então hoje nós vamos falar a respeito disso, porque a Bíblia nos ensina lá em Provérbios 27:12, assim:
O prudente, ele vê o perigo e ele busca refúgio. Ou seja, o prudente, ele vê o perigo e ele já identifica. Só que para que a gente consiga ser prudente, o que precisa acontecer? Na maioria das vezes a gente tropeça, cai e levanta. Tropeça, se machuca, cai e levanta. E a experiência faz com que a gente se torne uma pessoa prudente. E aí o versículo ele continua: mas o inexperiente, ele segue adiante e ele sofre as consequências. Provérbios 27, 12. Então o prudente, ele vê o perigo, ele busca refúgio. Mas o inexperiente, ele segue adiante e sofre as consequências. Então esse versículo, ele se encaixa exatamente naquilo que nós vamos falar hoje. Por quê? Na grande maioria das vezes, a gente está passando por um momento feliz, toma uma decisão baseada na minha alegria. Eu estou passando por um momento difícil, eu tomo uma decisão baseada no meu momento difícil. Eu estou passando por um momento de raiva, eu tomo uma decisão, uma atitude baseada no meu sentimento de raiva. E assim eu vou seguindo a minha vida. Só que se eu olhar para trás, aquela decisão de raiva teve uma consequência, aquela decisão de alegria teve uma consequência, todos eles trazem uma consequência. Por quê? É semente que eu estou lançando na terra. É semente que eu estou colocando na terra e ela vai brotar. E às vezes brota muito mais do que uma única semente, né? Geralmente uma semente ela vai dar uma árvore. E essa árvore ela vai dar muitos frutos. Então, para que a gente separe, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções da nossa tomada de decisão, como que eu vou colocar isso na prática para vocês? Chega um cliente insatisfeito, um cliente que está lá todo alvoroçado porque tem prazo, né? Você tem que entregar no prazo, você tem que fazer com qualidade a prestação do serviço, ou o produto aconteceu algum defeito, aconteceu alguma coisa e você não conseguiu atender as expectativas daquele cliente e ele chega muito estressado, ele chega muito alvoroçado em você e aí ele vai fazendo com que a sua energia ela vai caindo e você já é tomado por aquele sentimento ruim, aquele sentimento que você não consegue controlar e aí de repente vem aquele senso de urgência e você quer tomar uma decisão para que ele saia da sua frente, não é assim? E a gente não tem essa calma que está falando aqui, ó. O prudente, ele vê o perigo e busca refúgio. Ou seja, se eu estou passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de alvoroço, eu tenho que buscar refúgio. E a palavra de Deus diz que o meu refúgio, ele está onde? Ele está no Senhor. Nós temos que ir para o nosso Deus com calma, com tranquilidade, porque as decisões que elas são baseadas exclusivamente numa emoção, ela tem um resultado ruim na grande maioria das vezes. E aí quando o empreendedor ele não tem experiência, ele toma uma decisão baseada no sentimento. O dia dele já muda, né? Por exemplo, você atender um cliente estressado, chateado logo pela manhã. Como que é o seu dia? Seu dia já é estressante, né? O seu dia você já fica chateado, você já começa a chutar todo mundo que vem pela sua frente. Não, o dia já começou mal. Calma. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como a gente resolver. Porque existem várias estratégias que você vai conseguir separar o emocional do profissional, porque tem que separar. Eu já falei aqui no culto do empreendedor algumas vezes que o seu CNPJ ele não tem coração, ou seja, não bate, não tem emoção. O seu CNPJ ele tem uma razão, né? Por isso que as pessoas perguntam, qual que é a razão da sua empresa? E aí você vai lá e fala, qual que é a razão da sua empresa, né? Então as estratégias que nós vamos falar hoje, a primeira delas é o quê? A primeira delas é que você tem que ser objetivo. Então você vai tentar avaliar a situação, tentar não. Para dar certo, você precisa avaliar a situação de maneira objetiva. E aí você vai trabalhar com o quê?
Ai, a cliente reclamou dessa garrafa. Tá, qual é o fato? Ah, o fato é a garrafa. O que que tem? Ah, a garrafa ela não esquenta, prometia que esquentava. Não está esquentando, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar a garrafa. Eu preciso me atentar aos fatos. Eu preciso ir na raiz do problema para resolver esse problema. Então, de maneira alguma você vai tomar uma decisão baseada no quê? O cliente ele não vai chegar para você e vai falar assim, a garrafa não está funcionando. Ele vai falar que eu comprei para o meu filho essa garrafa, porque meu filho tinha que ir para a escola, porque ele ficou sem lanche, porque deu um problema, e daí ele conta uma história de uma semana, mais ou menos, não é assim? Conta uma história de uma semana, e aí que envolve, porque daí tinha a fulana, a professora, e tirou nota baixa, e aí ele cria toda uma situação dentro da garrafa, no qual começa a mexer com você de maneira emocional. Você começa a ficar envolvido emocionalmente na situação, ou em qualquer situação da nossa vida, né? Vem uma pessoa falando, meu Deus do céu, porque está acontecendo um problema na minha casa, um problema de dinheiro e tal, e eu agora não sei mais o que fazer, Glaucia, porque eu precisava disso, e a consequência foi aquela e tal. Pode resolver? Posso. Então você vai focar no quê? De maneira objetiva, como você vai resolver. Você não vai, baseado na emoção, se descabelar, porque tem gente que já começa a chorar, se descabelar, desesperar, e aí tumultua toda uma família, não é assim? Tumultua a família inteira. Então você vai se ater ao fato. Qual que é o fato? Não está funcionando. Então vamos acalmar aquela pessoa. Você não pode se deixar se envolver pela história que existe por trás daquela situação ruim, e você vai se ater ao fato. Se você for extremamente objetivo na tomada desde que eu me envolvo emocionalmente com essa garrafa, eu pego ela e coloco para mim e falo, eu preciso resolver. Coitadinha, tá sofrendo porque eu causei mal. A Bíblia diz que eu não preciso fazer isso, porque é o meu interesse pessoal. Eu preciso me ater ao quê? Me ater ao fato. Me ater à situação que está acontecendo aqui agora nesse momento, né? E aí depois disso, você vai fazer o quê? Você vai coletar informações. Quando aconteceu? O que ocorreu, né? Você vai gastar tempo coletando informações a respeito daquela situação. Porque às vezes a gente, por exemplo, acontece alguma coisa com o filho, acontece alguma coisa com a esposa, acontece alguma coisa com a empresa, acontece alguma coisa com os seus familiares. A gente já faz o quê? Não, que eu vou lá agora, não é assim? Não, que eu vou resolver agora. Não, que tem que ser agora. Não, eu preciso coletar informações. Ouça um lado, ouça o outro lado, né? Busque informações que sejam verídicas a respeito do que está acontecendo de maneira calma. Você vai analisar, né, o que as pessoas estão falando, vai ouvir aquilo que está acontecendo na sua volta, vai ouvir os seus clientes. Se é um cliente, isso aconteceu com mais de uma pessoa ou é um fato isolado? Aconteceu com quantas pessoas? Por exemplo, ai, Glaucia, eu tô aqui cheio de problema e tem muito cliente reclamando. Eu ouço isso direto, né? Tem muito cliente reclamando aqui, Glaucia, por conta desse problema específico e tal. Aí eu pergunto, quantos problemas são? Quantos clientes? Nossa, Glaucia, tem 4 clientes reclamando. Quantas vendas você fez? Ah, eu vendi 250. A pessoa quer perfeição, né? Não existe perfeição quando existe um volume alto de venda. Então, com algum cliente vai acontecer um imprevisto, com alguma situação da sua vida vai acontecer um imprevisto. Então, imagine na sua vida, você está lá de boa por 60 dias, não acontece nada, está tudo calmo, está tudo tranquilo.
e de repente aconteceu um acidente. Estragou o carro, bateu o carro. Ah, minha vida já não presta mais. Nossa, minha vida só acontece tragédia, só acontece problema, é um problema atrás do outro. A pessoa já faz o quê? Já generaliza. Ela já começa a dizer que a vida não funciona, que nada para ela dá certo. E ela começa a tomar decisão baseada no quê? Na emoção do momento. E quando eu tomo decisão baseado na emoção do momento, pode saber que não vai dar certo. Além de eu ter que consertar o problema que aconteceu ali na hora, eu vou gerar mais problemas com base nas decisões que eu vou tomar, porque a minha emoção não está de acordo naquele momento. Ela está desequilibrada, né? Então você vai fazer o quê? Vai coletar informações. E aí a Bíblia diz o quê? O coração do sábio, ele adquire conhecimento. E o ouvido do sábio busca conhecimento. Ou seja, um empreendedor que ele é sábio, ele vai ouvir. Ele vai ouvir as pessoas à sua volta. Ele vai ouvir as informações. Ele vai gastar tempo com isso. Ele não vai sair desesperado. Meu Deus, e agora? A gente tem que resolver. E agora? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, olha. E a pessoa já começa a chorar, já começa a ser tomada pela emoção. Acabou-se. Ela já pega uma família inteira, já deixa uma família inteira nervosa. Se não tiver alguém ali como ponto de equilíbrio, o que acontece? Todo mundo se desespera, né? É assim com doença, não é? Ah, porque o médico falou tal coisa. Não, vai morrer. E aí todo mundo já se abraça, já começa a chorar e já encomenda no caixão, né? É desse jeito, a gente não se atém às informações. E aí depois disso, você vai definir o quê? Critérios para decisão. Porque é muito importante você saber qual decisão você vai tomar baseado nas informações que você já coletou, né? Então você vai estabelecer critérios claros para suas decisões. Isso vai manter o foco, né, no problema mais importante ali e vai reduzir o quê? A sua influência para que você tome a decisão, né? Então, a partir do momento que você decidiu o que é importante para mim aqui agora, resolver esse problema hoje, eu tenho que resolver esse problema hoje, ou eu tenho uma demanda aonde essa demanda para mim é mais importante do que esse problema. O que esse problema, se eu não resolver hoje, vai me causar, né? Tem coisas que a gente tem que colocar uma prioridade. Isso é prioridade para mim hoje? Eu não posso viver a minha vida sem solucionar isso. Ou eu tenho um tempinho aqui, soluciono, não vai gastar muito tempo do meu dia e aí eu sigo. Então você vai estabelecer uma prioridade para isso. Você vai definir critérios para você tomar uma decisão, né? Você vai definir o que vai acontecer com essa cliente, o que vai acontecer com isso. E depois que você definir isso, você vai solucionar e vai esquecer, vai para o próximo. Vocês conseguem fazer isso? De maneira bem racional? Geralmente as mulheres não conseguem fazer isso. As mulheres começam a se descabelar, elas começam a chorar, elas já querem abandonar tudo, né? Já querem desistir da vida, e assim vai, mas os homens é mais fácil, né? E aí depois, tem uma outra parte também, que quando você está passando por um problema, na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, com seus filhos, na tua empresa, em qualquer área da sua vida, você precisa fazer o quê? Consultar outras pessoas. Quem aqui já passou por um problema, não contou para ninguém e ficou sozinho? Temos pessoas aqui que fizeram isso. O problema parece que ele vai te afundando, né? É como se você fosse perdendo o ar e você fosse afundando e afundando e afundando cada vez mais. Só que quando você conta para uma pessoa que é usada por Deus, uma pessoa que tem conselhos que são conselhos bíblicos, é como se você estivesse lá embaixo, afogando, 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 e daí vem vindo o ar. Vem vindo o ar e você volta a respirar de novo.
Por quê? Porque aquela pessoa, ela mostra uma luz, ela mostra um caminho. Ninguém que usa a Bíblia como direção vai te mostrar um caminho ruim, vai te dar um conselho ruim. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu cliente, estou com um problema gravíssimo, eu estou mais e outro chegando. Eu preciso dar um tempo daqui e procurar alguém. Nem que seja, sabe, para você fazer o quê? Chorar, desabafar, gritar, colocar para fora o que você está sentindo. E aqui entra um problema grave dos homens. Os homens são como? Fechado. Eles falam? Não falam nada. O que os homens fazem? Guarda tudo para si. Tem dificuldade de se expressar, né? Tem dificuldade de contar. E a cabeça fica como? A cabeça fica mil, pilhada. E agora o que eu vou fazer? Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho condições, mas e agora esse problema? E o que eu vou fazer? E a pessoa começa, aí que vem crise de ansiedade, depressão, crise do pânico. Por quê? A pessoa vai só afundando. Ela não procura ninguém para se aconselhar. Glaucia, mas isso que você está falando, da onde que você está tirando? Da Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, onde há conselho, o povo cai. Onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Onde não há conselho, o povo cai. Ou seja, eu vou andar sozinho? Não. Eu preciso ter um conselheiro. Eu preciso ter uma pessoa que me ouça. Eu preciso ter um lugar para chorar. Eu preciso ter um lugar para desabafar. Eu preciso. E aí, se você tem um conselheiro, se você tem alguém que ora por você, se você tem uma pessoa que te apoia, você já começa a voltar. E aí você não toma, a pessoa já te aconselhou baseado na Bíblia, a pessoa já leu a Bíblia para você, já orou com você, e ela vai te aconselhar e tudo vai passar, né? Então você não pode ficar sozinho de jeito nenhum. As pessoas de confiança, elas podem oferecer perspectivas externas, objetivas para você. Porque às vezes no momento que você está passando por uma dificuldade no casamento, nas finanças, uma dificuldade na sua empresa, uma dificuldade em todas as áreas da sua vida, a pessoa, ela vai olhar e vai te analisar sem emoção. O conselheiro guiado por Deus vai ser assim, ele não vai se envolver no problema, sabe? Ele vai pegar a Bíblia e ele vai olhar, opa, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Aí ele vai falar, a Bíblia ensina assim, então você vai fazer assim. Ah, mas não sei o que. Deixa seus sentimentos de lado. Ah, mas o cliente disse isso e aquilo. O que eles mais ameaçam a gente é levar para o Procon, né? Ah, que eu vou meter um processo. Ah, que eu vou levar para o Procon. Ah, que isso. Aí aquilo já começa a pegar o empreendedor. Já começa a pegar o empreendedor e deixar o empreendedor nervoso. Ah, mas vai ter processo. Ah, mas vai ter isso. Alguns, inclusive, fazem. Mas se você está correto, se você não fez nada errado, se você não deve nada a ninguém, por que você vai temer? Né? Por que você vai temer se você está certo? Porque a gente caminha com integridade diante do Senhor, né? E aí depois disso, que você consulta outras pessoas, você vai fazer o quê? Vai fazer análise dos riscos daquela decisão que você vai tomar. Se eu for para a direita, vai acontecer o quê? Ah, vai acontecer isso e aquilo. Se eu for para a esquerda, vai acontecer isso, o quê? Ah, vai acontecer isso e aquilo, né? Eu conheço gente que faz isso muito bem. Pensa muito em todas as possibilidades do que vai acontecer. Então você nunca vai pegar, por exemplo, cliente veio aqui e não está funcionando e me xingou, não está esquentando. Ai, calma. Eu sou dona desse negócio, eu vou trocar. É assim que eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou analisar. Mas por que não está esquentando? Às vezes é só um botãozinho que você aperta que ela esqueceu de ligar.
Tem coisas que a gente gira para conectar e a cliente não fez isso. Então você tem que avaliar. Se eu trocar para esse cliente, se eu fizer a vontade do cliente, eu posso satisfazer ele, mas eu posso ter um prejuízo financeiro. Mas se eu faço uma análise daquilo que está acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou satisfazer o meu cliente e eu não vou ter prejuízo financeiro. Agora eu pergunto para vocês, vocês conseguem ter essa frieza emocional para solucionar? As coisas na sua casa, as coisas na sua empresa. Enquanto tem alguém gritando, apavorado ali, você consegue se manter calmo e fazer essa análise de riscos? Isso mesmo. Se você jogar fora os recursos que você tem, você vai ser prejudicado, né? Você vai ter ali um prejuízo financeiro. Então, a partir do momento que eu me mantenho calma, tranquila, eu me mantenho serena, eu vou avaliar, calma, será que o que ela está falando é verdade? Eu vou ouvir uma pessoa aqui, vou ouvir um caso ali e tal, eu vou me atentar ao fato e vou solucionar. Não é porque o cliente está alterado, não é porque o cliente está gritando, chorando. Eu lido com pessoas que falam que não dormem, que começam a ter problema de saúde, pessoas que ficam extremamente alteradas quando algo sai da forma com que ela esperava. Ela fica muito emotiva, às vezes ficam doentes por conta de uma única situação. O meu dia a dia é assim. Então imagine você tomar uma decisão baseada naquilo que não é real, ou só para mim satisfazer o meu cliente. Eu preciso satisfazer o meu cliente, sim, mas eu preciso também não gerar prejuízo para minha empresa, não gerar prejuízo para o meu negócio, porque senão você vai viver a época que nós estamos vivendo, dezembro, novembro, e você vai vender muito, 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 muito. E aí nesse vender muito vai acontecer uma coisinha ou outra. E aí pela pressa você vai querer fazer o quê? Solucionar, né? Solucionar, não, vamos tapar, vamos resolver, vamos solucionar. Aí lá no final do mês, lá no final do ano, quando você vai bater a conta lá, você vai ter lucro ou prejuízo? Prejuízo, ou não vai ganhar nada. Adiantou ter muito trabalho? Adiantou ter um alto fluxo? Adiantou vir mais pessoas? Não, por quê? O seu lucro você deixou na mão daqueles pontos de interrogação que você deveria ter pensado mais, que você deveria ter tido mais calma e mais racionalidade para resolver. Então a gente não pode tomar decisão comprando o partido de alguém. Eu vou avaliar. Uma empresa, ela não tem um lado. Eu vou cuidar só do cliente. Eu vou cuidar só da empresa. Eu vou cuidar só de mim. Não, eu preciso avaliar todos que estão envolvidos para que você consiga tomar uma decisão correta. Amém? E aí, depois da análise do risco, a Bíblia diz assim, considere cuidadosamente os riscos associados a cada opção. Avaliar os possíveis resultados negativos pode ajudar a equilibrar as emoções e a tomar a decisão mais prudente. A Bíblia diz assim em Provérbios 27:12: o prudente vê o perigo, mas ele busca refúgio. Mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Aquilo que eu expliquei. Quero resolver, vou ter prejuízo. Então eu preciso ter mais calma nesse momento. E aí depois tem uma outra possibilidade que vai te ajudar também. Sabe qual é? Você gastar um tempo de reflexão. Gláucia, mas ele está gritando aqui do meu lado. Gláucia, mas ele está esbravejando, porque eles falam comigo assim. Se vocês abrirem o meu WhatsApp de trabalho, vocês vão ver. É só berro, só tiro, só bomba, só gritaria, né? Porque quando você tem um volume altíssimo de cliente, um volume altíssimo de pessoas,
é lógico que você vai ter um caso aqui, um caso ali, um caso acolá que vai acontecer, né? E aí, se você não tiver um tempo para você gastar refletindo a respeito daquele assunto, você também não vai conseguir tomar uma decisão sábia, né? Então você tem que refletir: será que isso é urgente? Será que é verdade? Vocês sabiam que eu já lidei com várias situações que a situação não era verdadeira? Era mentira? Ah, porque aconteceu isso, aquilo. Daí você vai lá, vai apurar. Não, não era nada daquilo. Então nós temos que tomar uma decisão baseada em fatos. E se você não tem um tempo de reflexão para você ver se aquele fato é verdadeiro ou não, como que você vai tomar uma decisão correta? Então não tome em momento algum uma decisão impulsiva, né? Por exemplo, os nossos filhos geralmente, eles vêm pra gente quando eles querem alguma coisa chorando. Ai, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. E aí, se você toma uma decisão baseada naquele filho que está choramingando, né? Você toma uma decisão. Primeiro, tem várias decisões que a gente pode tomar. Primeiro, a agressividade. Você pode ir lá e agredir o filho. Cala a boca, fica quieto, né? Sai daqui. Isso acontece. Outra decisão. Vai lá, pega. Vai lá e dá para a criança, só para a criança sumir da sua frente. Outra decisão. Uma outra decisão, não, de jeito nenhum, acabou. Nem ouve a criança, o que está acontecendo com aquela criança. Também uma decisão baseada na emoção. Agora, se você tira um tempo e reflete, por que ele quer aquilo? O que ele está sentindo que ele quer aquela situação? Se você tem um tempo para refletir, você não deixa a criança te envolver emocionalmente. E aí você vai, como pai, como mãe, você vai definir se aquela criança pode naquele momento ou não. A mesma coisa é com a nossa família, a mesma coisa é com o nosso trabalho. Porque se você toma uma decisão impulsiva, ai pai, eu quero isso, aquilo, vai lá. Aí a criança vai lá, cai e se quebra. A culpa é de quem? Do pai que deixou, né? Ou você vai lá e fala do cliente, vai lá, troca. Lá no final do mês, um carro de prejuízo, né? Então você nunca pode tomar nenhuma decisão impulsiva. Você tem que dar a si mesmo tempo para refletir sobre as opções disponíveis. Isso permite que você processe as suas emoções melhor e tome decisões mais lógicas. E a gente às vezes está com tanto assunto na cabeça que só quer fazer o quê? Se livrar, né? Para de me incomodar, para de falar, não, vai lá, faz. E é assim com o cliente, é assim com a empresa, é assim com família, é assim com o filho, é assim com o esposo, é assim com o esposo. Ou a gente nem ouve mais, né? A gente nem ouve. E a Bíblia diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Vocês são pacientes ou são guerreiros? Eu sou guerreira. Eu sou guerreira, mas eu estou tentando me moldar a ser uma mulher paciente. Eu já era uma guerreira pior, extremamente explosiva, resolver tudo na hora, resolver sem pensar, resolver sem medir as consequências. Por que a gente traz a palavra hoje? Porque nós já vivemos, nós já fomos assim. Só que a Bíblia me diz, olha, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vocês veem o poder que a Bíblia tem sobre a gente? O poder de nos ensinar. Glaucia, mas é uma cidade inteira que eu posso conquistar. Só que a Bíblia diz que isso não tem valor. O que mais tem valor é conquistar o quê? Controlar o espírito. Aquele que consegue controlar o seu espírito, esse sim é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E na hora da emoção, é fácil controlar o espírito? Quando vocês estão nervosos? Queria ver vocês nervosos. É fácil controlar?
Quando a mulher fala aquele negócio que você não quer ouvir, quando os filhos falam aquilo que você não quer ouvir, quando o cliente fala aquilo que você não quer ouvir, é fácil? Não é nem um pouquinho fácil. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Só que nessa questão de paciência, se você não se controla, você vai ser o quê? O guerreiro. Por que tem muitos casamentos desfeitos? Porque é guerreiro. Por que tem muitos empreendimentos desfeitos? Porque não leva desaforo para casa, né? O cliente deu, bateu, levou. Qualquer pessoa bateu, levou, vou falar, né? Ontem até estava conversando com o Sérgio, eu disse assim, as pessoas são rancorosas. Você olhou torto, você falou qualquer palavra, ela já guarda e já guerreia com você na hora. Ela não espera nem um segundo para processar a informação, para avaliar. Ela já faz o quê? Não é nem um pouquinho paciente. Ela não esperou tempo para tomar a decisão. É extremamente guerreira. E a Bíblia diz que eu não posso ser guerreiro aqui não. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Então, qualquer pessoa vem para você, problema, situação, empresa, negócio, cliente, vem para você. Você tem que, calma, não seja impulsivo. Não tome nenhuma decisão naquele momento. Se acalme, respire, processe a informação, colete os dados, para daí você falar alguma coisa. Quantos aqui já falaram coisas e se arrependeram depois? Vamos achar mais mão, né? Vamos achar mais mão aqui, colocar as duas mãos, dois braços, as pernas também, né? Faça uma pergunta então. Na verdade, é o espírito que precisa controlar a alma. Por quê? Porque na alma estão os nossos sentimentos, emoções, a sua identidade, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente impulsiva, sou uma pessoa de natureza forte, né? Se eu me deixar levar pela natureza carnal, meu filho, dá tudo errado. Então, eu preciso alimentar o meu espírito para que o meu espírito molde a minha alma e se torne obediente ao Senhor. Então, eu preciso fortalecer o meu espírito. E como que eu fortaleço o meu espírito? Fortaleço o meu espírito orando, jejuando e lendo a Bíblia. Único jeito. Não tem outro jeito. Glaucia, mas eu vou na igreja. Glaucia, mas eu sou cristão 30 anos. Eu fiquei 30 anos na igreja, sendo guerreira. Daqueles guerreiros que não podia passar por ninguém, né? Até andar com a espada na mão, né? Guerreira, né? Pergunte. Quem alimenta é a fonte Jesus. É a fonte Jesus que alimenta o espírito. O espírito precisa ser alimentado. É o espírito que precisa ser alimentado. A partir do momento que o espírito ele está, inclusive tem várias imagens que falam, aquele que você mais alimenta é aquele que cresce. Aquele que está mais fortinho no momento que você está passando por um momento ruim vai vencer. Por que muitas pessoas são explosivas? Falam aquilo que vem à cabeça. Porque só alimenta a carne, não alimenta o espírito. Então, se a gente alimenta mais a carne sempre vai vencer. Se a gente não gastar tempo alimentando o espírito não vai vencer, né? Então, quantas vezes por dia a gente se alimenta? No mínimo 3. 2, 3 vezes no dia no mínimo. E o espírito, quantas vezes no dia a gente alimenta? Glaucia, eu fui na igreja domingo. Glaucia, eu fui na igreja na terça, 2 vezes na semana. O espírito está mais para lá do que para cá. Ele não está bem alimentado. Por quê? Porque a gente não alimenta o espírito da maneira que deveria alimentar, né? Então, prosseguindo aqui.
A gente tem que ter um tempo de reflexão para não ficar tomando decisão impulsiva de jeito nenhum. E aí tem uma outra possibilidade também, que é você identificar viés pessoal. Ou seja, você tem que estar ciente dos seus próprios preconceitos e da sua visão pessoal. Isso pode influenciar inconscientemente suas decisões. Ao reconhecer esse viés, você pode trabalhar para eliminar eles, né? Por exemplo, a cliente que veio reclamar, eu não gosto dela. Aí você vai tomar uma decisão baseada no seu sentimento. A cliente que veio reclamar, ela já agiu assim comigo e tal, e tal, e tal, e tal. Mas esse tipo de situação sempre acontece naquele bairro. Esse tipo de situação sempre acontece com esse cliente. Você já tem um preconceito com relação àquela situação. E a sua decisão é tomada só com base naquilo que você já teve de experiência. Então, em momento algum, a gente deve envolver numa tomada de decisão na nossa vida o nosso ponto de vista pessoal. Eu vou manter a racionalidade, a objetividade e a Bíblia. Eu vou lá para a Bíblia. Será que eu estou certo? Eu julguei. A Bíblia me ensina a julgar? A Bíblia me ensina a fazer isso? Não. Então eu preciso me corrigir para que isso dê certo, né? A Bíblia diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor pesa o quê? O coração. Então, se você fala uma coisa, mas lá no seu coração tem outra, Deus conhece. Né? Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente, conhece de trás para frente, mas no momento que vai conversar com alguém, faz o quê? Aquela explosão. Porque no meu ponto de vista, porque na minha opinião, porque do meu jeito, eu conheço muitas pessoas que falam isso para mim. Glaucia, que na minha opinião isso não deveria ser assim, na minha opinião deveria ser assado. Gente, nós não estamos aqui para viver a nossa opinião. Hoje, inclusive, eu estava tendo uma conversa, eu disse assim, a Bíblia nos ensina a fazer o quê? Esmurrar o meu corpo. Esmurrar o meu corpo, e isso é o quê? Dói. É fazer minha vontade? Não. É fazer o que eu quero? Não. E muitas pessoas começam a frequentar uma igreja, começam a frequentar um ambiente querendo fazer a sua vontade. Ou no seu empreendimento, eu só quero fazer a minha vontade, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que ser na minha hora, porque tem que ser assim. Não, eu vou esmurrar. Porque para mim exercitar a paciência, eu tenho que esmurrar o meu corpo. Para mim exercitar a humildade, eu tenho que esmurrar o meu corpo. Às vezes dá vontade de esmurrar o cliente, né? Às vezes dá vontade, mas a Bíblia me ensina a fazer isso? Não. A Bíblia me ensina a esmurrar a mim mesmo. Eu não posso fazer isso com o meu cliente, né? E aí tenho aqui um outro ponto que você precisa fazer muito, muito, muito bem. Separar a vida profissional da sua vida pessoal, principalmente quando você trabalha em casa, né? Ou trabalha com esposo, trabalha com esposa, trabalha com filho. Você tem que separar, meu amigo. Você tem que separar a vida pessoal, você tem que separar a vida profissional. Trabalho é o quê? Trabalho. Tem coração? Não tem coração. É razão. É só fatos. Não vai envolver emoção quando você trabalha, né? O Sérgio, às vezes, no passado, a gente sentava lá depois de um dia corrido e tal, sentava os dois na cama e de repente ele começava. E aquela nota? E aquele isso? Você viu aquele outro? E não sei o quê? Tudo do trabalho. Daí eu comecei a treinar, né? Eu disse assim, eu estou no meu horário de esposa agora, né? Não estou, meu horário comercial acabou. Não estou no horário comercial. Mas de vez em quando ele vem com umas histórias, né? No domingo, ele vem com umas histórias no sábado. Ele esquece que eu não estou no meu horário comercial. Mas eu preciso separar horário comercial de horário profissional. Eu preciso separar. Por exemplo, às vezes a gente está tão focado no trabalho que esquece do filho, esquece da casa, esquece da família, esquece de marido, esquece de esposa. Porque a gente está tão focado naquilo, né?
Então nós temos que ter e manter uma separação clara da tua vida profissional e da pessoal. Isso vai ajudar você a evitar questões pessoais que influenciam indevidamente as suas funções no seu negócio. Por exemplo, eu vou brigar com o Sérgio. Como é que vai ser o dia de trabalho? Aquela maravilha, né? Como é que eu vou me relacionar na frente dos clientes? Aquela maravilha, não posso. Então, eu preciso fazer o quê? Esmurrar a minha carne todos os dias. Servir a Deus com veracidade. Praticar. Esses dias eu conversei com uma pessoa e eu disse assim, minha filha, tem que perdoar 70 vezes 7. Eu já gastei tudo meu 70 vezes 7, né? A pessoa disse, não, eu já gastei tudo meu 70 vezes 7. Não, eu preciso gastar todos os dias o meu 70 vezes 7. É isso que é servir a Deus, né? É fácil? Não. Mas se você não tiver, por exemplo, às vezes você é casado com uma pessoa muito emotiva. Se você não for a razão daquele relacionamento, vocês vão viver se pegando. Vão viver se quebrando. E às vezes as pessoas elas não entendem isso. Geralmente um casal é assim. Uma pessoa é mais emotiva, a outra é mais racional. E aquela união dá certo. Agora se junta dois emotivos. Na hora de chorar, os dois vão se abraçar, chorar e morrer. Porque nenhum vai conseguir se erguer. Entendeu? Agora, quando tem um que é mais emotivo e o outro é mais racional, aí você consegue se levantar, porque um está dando suporte para o outro, equilíbrio para o outro. Na empresa é a mesma coisa. Na empresa, se você é muito emotivo na empresa, você vai tratar o cliente no coice, você vai resolver problema na pancada, você vai resolver tudo aquilo e vai levar prejuízo para, deixar aquele problema de lado, para resolver aquele problema de lado. Então você tem que trabalhar com a racionalidade, é razão. Razão, 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 razão. Fato, objetividade, né? A Bíblia diz assim, olha, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, tudo aquilo que você for fazer, você precisa fazer com excelência. Tudo aquilo que você precisa fazer, você vai fazer o seu melhor. Tudo aquilo que você vai fazer, você não vai levar. Mas aqui faça o que tiver ao seu alcance, faça. Aprenda a separar. Aprenda os horários. Aprenda a se regrar. Porque a maioria dos problemas que acontece conosco é porque nós não temos limite, né? A gente falou demais. A gente abriu a boca. A gente abriu a língua. A gente teve uma expressão que não deveria. Tudo por conta da emoção, né? E aí, para concluir aqui, avalie as consequências. Quando a gente vai ceder as pressões dos nossos clientes, a gente vai gerar uma cartela de clientes mal acostumados sem fidelidade. E aí, por exemplo, eu recebo muita reclamação. Não tem esse produto, Gláucia. O meu pedido foi cancelado. Gláucia, eu queria essa mercadoria, justo essa mercadoria não tem. O meu cliente quer comprar e não tem. Eu recebo muito essa reclamação o dia inteiro. Ontem eu fiz uma compra, para vocês terem ideia, fiz uma compra ontem à noite. Deu um problema, não consegui concluir aquela compra. Hoje, no meio-dia, já foi cancelado o meu pedido. E aí o que a Gláucia faz? Chora, esperneia, tem gente que faz isso, né? Briga, se revolta, xinga, porque não tem, porque sumiu, porque excluíram, porque não sei o que, não sei o que. Mas eu ia resolver. Gente, tem pessoas que agem de maneira tão emotiva que ela perde a paz, ela perde a razão, ela perde tudo. Ela perde a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, por conta de ser explosivo desse jeito. Então, a partir do momento que a gente avalia as consequências dos nossos atos, nós andamos de uma maneira diferente, né? Então, o meu pedido hoje foi cancelado. Eu esperneei? Não. Eu vou arrumar uma solução. Eu vou tentar solucionar de alguma forma, no tempo devido também. Não vou ficar desesperada.
E aí a gente tem que considerar as consequências a longo prazo de cada decisão. Isso vai ajudar a gente a tomar decisões movidas pela emoção, focando sempre no impacto a longo prazo. A Bíblia diz assim, ó: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o inexperiente adiante e sofre as consequências. Segue adiante e sofre as consequências. E aí o que a gente tira de tudo isso? O que a gente tira de todas essas situações? Eu consigo tirar muito aprendizado. Eu só consigo saber hoje várias coisas porque eu errei muito. Eu só consigo ter bastante experiência hoje, com a idade que eu tenho, porque de todas as coisas ruins que me aconteceu, eu olhei e vi que eu cresci. Eu olhei e vi que eu aprendi. Aquilo que eu olhava e eu achava assim, nossa, agora eu paro, agora eu abandono, agora eu desisto, agora eu não continuo, me tornou mais forte. Tudo isso por quê? Porque eu não parei. Ah, mas aquela pessoa está me provocando, Gláucia. Quanto mais você resistir, buscar força no Senhor, menos impacto aquilo vai ter em você. E tem dias e situações, e vai chegar o dia que aquilo não vai mexer nadinha com você. Só que você tem que olhar para a situação como? Vai olhar para a situação como um aprendizado, uma oportunidade. E agora eu pergunto, no momento da raiva, da mágoa, do rancor, você vê que é uma oportunidade? Você quer socar, né? Você vê tudo menos oportunidade, né? Você vê tudo e quer socar a pessoa, o negócio, o cliente, não. Você sai chorando, esbravejando e você não vê como uma oportunidade. Por quê? Porque ainda é menino. É menino, é menina, está agindo com imaturidade e não sabe que aquilo é uma oportunidade para um aprendizado contínuo. Se a gente aprendesse isso numa idade mais jovem, a gente ia gostar tanto de coisa ruim, de coisa difícil, a gente ia gostar tanto de problema, porque quando você olha para o problema, não está esquentando, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir como funciona. Eu vou descobrir o porquê. Se eu descubro a solução, o próximo que bater em mim, eu vou ter a resposta. E eu sempre olhei para tudo na minha vida desse jeito. É por isso que hoje, quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa, no meu trabalho, eu tenho resposta para quase tudo. Quase tudo eu tenho resposta, porque eu encarei de frente o problema. Eu parei, avaliei, não me envolvi emocionalmente, olhei, observei, e eu consigo estar na posição que eu tenho hoje no meu trabalho, justamente por conta disso, porque eu não me deixei envolver e eu fui lá e busquei solução. Mas 90% das pessoas que passam por problemas na vida, elas abandonam, elas chutam o balde, desistem e vão para o próximo. Abandonam e vão para o próximo. Casamento é assim. Casamento é assim. Vida profissional é assim. Vida pessoal é assim. Eu chuto o balde e vou para o próximo. Chuto o balde e vou para o próximo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tem que ter base. Se não tiver alicerçado em Jesus, se não tiver raízes profundas, vai vir o vento e vai derrubar, né? Então a gente tem que olhar para tudo como um aprendizado contínuo. Cada problema, cada cliente, cada situação ruim é uma oportunidade para você melhorar. É uma oportunidade para você crescer. Só que a gente tem que estar como? Aberto. Eu tenho que estar aberto a aprender. Eu tenho que estar disposto a aprender. Se eu estou resistente, aí você só vai ficar levando a pancada. Eu tenho que falar, o que eu vou aprender com essa situação, né? Entenda que nem todas as decisões são perfeitas, mas cada decisão é uma oportunidade de aprender a melhorar. A Bíblia diz assim, ó, o sábio ouvirá e aumentará o seu conhecimento,
e o entendido adquirirá habilidades e conselhos. Provérbios 1:5. Ou seja, se você é sábio, vai ficar mais sábio, né? Em nome de Jesus, se você é sábio, vai ficar mais sábio. E a quem é habilidoso, vai ficar mais habilidoso ainda. Então, em momento algum, a gente vai usar os nossos sentimentos. Tem pessoas que desistem da igreja, desistem da caminhada da fé, desistem das funções, desistem das coisas que vão acontecendo, porque não olhou como um ponto de oportunidade. E aqui está o rombo mais descarado de Satanás. Satanás, ele começa com coisas pequenininhas assim no seu ouvido, sabe? Você ouviu uma coisinha aqui, daí já plantou uma dúvida ali, aí você já pergunta assim, mas será que é desse jeito? Quando vocês pensarem isso, ou quando virem isso no coração de vocês, pode saber que o diabo já está ali dentro tramando alguma coisa para te tirar dos caminhos do Senhor. Da igreja, do ministério, da célula, de tudo que você faz. Quando você ouve assim, ó, será? Um será do líder, uma desconfiança, pode saber que o diabo já está ali dentro. Já está tramando, já faz meses para te derrubar. Então, quando você vê alguma desconfiança, alguma dúvida, alguma coisa que você fica assim, meio balançado, mas sabe, de maneira bem suave, bem sutil, bem suave, porque ele não vem arrombando. A gente acha que o diabo vai chegar grandão, né? Fazendo alvoroço, fazendo barulho, não. Ele vem bem quietinho, passa uma rasteira. E de repente você só ouve, fulano desistiu, fulano está no mundo, fulano abandonou Jesus, fulano abandonou os cargos. Mas é que o diabo estava ali, naquela empreitada já faz 1 ano, 2 anos, alguns meses, e você, nada inteligente, deixou ele habitar. Tudo por conta do quê? Um sentimento mal interpretado, uma emoção que não era do Senhor, algo que o inimigo foi colocando e de repente a pessoa caiu. Mas conosco isso não vai acontecer, amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos orar? E pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça, pedir para que Ele venha e esteja com vocês o tempo todo, e que a gente seja guiado único e exclusivamente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, amém? Senhor Jesus, Paizinho amado, Pai querido, meu Deus, nós oramos e nós clamamos ao Senhor agora nesse momento, meu Pai. Nós agradecemos pelas oportunidades de melhoria que o Senhor tem nos dado até aqui. E eu peço, meu Deus, que a partir de hoje eles não sejam guiados pelas suas emoções erradas, pelos seus sentimentos errados, mas que eles venham se tornar, meu Deus, obedientes às suas palavras, obedientes ao seu querer e à sua vontade. Que eles venham colocar, meu Deus, todas as situações diante do Senhor. Que eles venham colocar, meu Deus, a vida deles diante do Senhor. E que nesse momento, meu Deus, que está acontecendo novembro, dezembro, de festividade, nós sejamos escondidos da aparência do mal, meu Pai. Que o inimigo não nos encontre, meu Deus. Que Satanás, quando ele vier nos procurar, ele não nos ache. Mas que nós tenhamos sabedoria, ouvidos e olhos atentos, meu Deus, para o seu querer e para a sua vontade. Afasta de nós, meu Deus, toda intriga, toda contenda, toda discussão, toda discórdia, meu Pai. E nos aproxima de Ti, nos ensina a nos alimentar do Senhor todos os dias da nossa vida, meu Pai. Para que o nosso espírito esteja fortalecido no Senhor, meu Deus. É assim que eu oro, é assim que eu peço e confio na sua palavra, meu Pai. Que o Senhor estará conosco todos os dias, nos sustentando, meu Deus. É o que eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Com o tempo a gente consegue. Com muito treino a gente consegue também. Amém? Amanhã nós temos culto de oração. Às 20 horas, nosso melhor culto. Domingo a gente vai ter culto da família. Domingo agora, o primeiro culto. A gente vai ter também as células, todas as células. A gente vai ter acontecendo de quarta-feira até sábado, todas as células acontecendo. E trilho do crescimento no sábado.
O trilho do crescimento está sendo incrível, está sendo fantástico. Assuntos que a gente não viu na igreja ainda. Assuntos sendo discutidos de uma maneira que a gente consegue ter entendimento e clareza em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, quem não se inscreveu no trilho, se inscreva porque vale muito a pena. Amém? E vamos para nossa casa, abençoados pelo sangue de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Amém? E até segunda-feira que vem.